Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje nós não teremos aquela nossa prática de energização e de desobsessão no lar, de harmonização no lar, de doação de energia, de amparo espiritual que nós estamos fazendo nesses últimos programas. Eu não sei se vocês perceberam, mas este trabalho que eu tenho feito com vocês no final de cada programa é um verdadeiro trabalho de desobsessão espiritual. Quando você se harmoniza e quando você passa a irradiar pela tua aura uma energia carregada de um sentimento de amor, de paz, de ordem espiritual, você acaba se protegendo espiritualmente de assédios, obsessões, você acaba entrando numa sintonia de equilíbrio, você acaba despertando seus potenciais, como a tua intuição, tua inteligência, tua concentração, tua capacidade criativa. É fantástico, são fantásticos esses exercícios. E quando a gente faz uma irradiação no final deles, pedindo para que os mentores espirituais socorram qualquer espírito necessitado que por acaso esteja na tua casa, no teu trabalho, te acompanhando, este é um verdadeiro trabalho de amparo a esses espíritos e também de desassédio ou desobsessão. Então, eu tenho programado um curso que eu quero fazer com vocês aqui pela rádio de aulas de cura e autocura energética, ok? Um aprofundamento de uma série de aulas que eu fiz com vocês há 2 anos atrás. Dessa vez nós vamos nos aprofundar. Porém, eu estou falando um pouquinho dessa questão de assédio espiritual, desobsessão. Nós estamos batendo um pouco nessa tecla porque eu estou sendo orientado para realizar esse trabalho com vocês no momento. Hoje, nós não teremos o nosso exercício no final. Isso não significa que você não deva fazer na sua casa à noite ou quando você levanta, enfim, quando você quiser. Faça todos os dias, ok? Eu estou ensinando, mas vocês podem fazer do teu jeitinho, cada um de vocês, todos os dias, tá? Hoje eu quero falar sobre um tema e quero abrir linha para vocês participarem. Eu gostaria que vocês ligassem aqui, ao vivo, ou para tirar dúvidas sobre o tema que eu vou falar agora, ok? Que é Percepções da Mediunidade, que é a matéria de capa da revista Cristã de Espiritismo, que ainda está nas bancas, a edição de janeiro. Nós estamos na última semana que essa edição fica nas bancas. Então aproveite, se você ainda não comprou seu exemplar, vá na banca de jornal mais próxima, procure a revista Cristã de Espiritismo, edição 145. Ok? Percepções da mediunidade. Eu quero falar um pouquinho desse tema usando como base a matéria de capa da revista, que é um artigo da pesquisadora Maísa Intelizano. Tá? E então eu quero abrir linha para vocês tirarem dúvidas ou darem o depoimento, testemunho, contarem a experiência que vocês estão tendo com essas práticas. Então, se você que está me ouvindo agora acompanhou os últimos programas, fez comigo ao vivo a prática de harmonização, fez em casa depois, enfim, se você tem feito essas práticas, eu gostaria de ouvir vocês. De repente, alguma dificuldade que você está tendo para realizar a prática, de repente você quer compartilhar com a gente um benefício que você acha que essas práticas trouxe para você. Então veja bem, estou ensinando essas práticas, vocês aprendem e podem fazer sempre que quiserem. Não tem custo. Eu ensino e vocês façam. Se tiver uma musiquinha de fundo, vocês coloquem. Se não, façam no silêncio, como eu costumo fazer. Tá? Só depende de vocês. É um trabalho, como eu disse, de harmonização espiritual e de desassédio espiritual, de desobsessão. Tá bom? Então eu quero ouvir vocês, mas antes de abrir linha, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse tema que eu já venho falando nos últimos programas,
que é sobre as percepções parapsíquicas ou mesmo mediúnicas. Então, por exemplo, para a gente dar prosseguimento aos últimos programas, caso você tenha perdido, acesse o nosso site, porque lá você pode ouvir os últimos programas e gravações de mais de 450 programas. Pega caneta e papel que daqui a pouquinho eu divulgo o nosso site. Vamos lá então, eu falei no programa passado sobre a questão da mediunidade olfativa. Olha, na verdade, quando fala de mediunidade, fala de intercâmbio com o plano espiritual. Médium é o intermediário. Agora, nem todo mundo é médium no sentido ostensivo da palavra. Tá? Nem todo mundo tem a mediunidade, entre aspas, de incorporação ou de psicografia. Nem todo mundo tem essa mediunidade aflorada. Porém, todo mundo é médium no sentido de que todo mundo tem a capacidade de perceber o mundo espiritual, de perceber as influências dos espíritos. Isso todo mundo sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Médium propriamente dito, nem todo mundo está com isso aflorado, mas a sensibilidade ao mundo dos espíritos e aos espíritos todos nós temos, em maior ou menor grau. A questão é, algumas pessoas controlam isso melhor, algumas pessoas têm isso mais aflorado, mais espontâneo, desenvolvido, tá? Outros nem tanto. É possível que você seja uma pessoa muito sensível ao plano espiritual e nem saiba disso. Por quê? Porque você não tem treinamento, não tem estudo suficiente para saber discernir quando algo é teu, quando algo é de um espírito. Eu, quando tinha meu núcleo aqui em São Paulo, Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, eu tinha um grupo onde eu coordenava o trabalho de desenvolvimento bioenergético, de clarividência, projeção astral e o desenvolvimento mediúnico do grupo, com auxílio de espíritos ligados ao xamanismo, à Umbanda e por aí vai. Atualmente eu não estou mais com esse núcleo, nós encerramos as atividades, então eu apenas estou dando palestras e cursos em espaços que me convidam. Assim que eu tiver um novo curso ou palestra agendada, eu aviso aqui, tá bom? E por isso que eu quero passar mais informação sobre essa questão para vocês na rádio. Mas é claro, nada substitui uma vivência em grupo. Então, apesar de não estar coordenando nada, você ainda assim, se você tem sensibilidade mediúnica, procure um grupo para te ajudar nisso, ou um grupo espírita, um grupo da Umbanda, ou um grupo universalista, não importa, vai da tua afinidade. Bom, vamos lá. Eu estava falando nos programas passados sobre essas percepções parapsíquicas ou percepções mediúnicas. E eu disse então da mediunidade olfativa, tá? Que é um termo que a Maísa Intelizano cunhou, mediunidade olfativa, que vou ler aqui um trechinho da nossa matéria de capa da Revista Cristã de Espiritismo, é a capacidade de captar odores astrais, ou seja, do plano mais sutil, que só o médium percebe e que, em geral, estão relacionados à qualidade da energia do ambiente ou dos espíritos presentes. Então o que acontece, gente? Alguns espíritos, eles exalam certos odores. Claro que não são odores como a gente conhece aqui no plano físico. É algo do plano espiritual mais sutil. E quem tem uma sensibilidade mais aflorada consegue perceber esses odores. Principalmente se são espíritos, por exemplo, mais densos, desequilibrados. Eu costumava muito sentir certos odores, e quando eu sentia esses odores, eu já sabia qual era o tipo de espírito que estava na minha casa, no meu ambiente de trabalho. Então, tem alguns espíritos que eu consigo identificar pelo cheiro que eles exalam. Alguns espíritos, eles estão tão densos, tão ligados à matéria, e dependendo do tipo de desequilíbrio deles, eles acabam irradiando um tipo de odor, tá? Exalando um tipo de odor específico. Assim como alguns espíritos mais equilibrados, chamados de mentores espirituais, guias, eles podem exalar um odor de flores, um odor agradável. Mas o oposto também acontece. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que estão aqui na Revista Cristã de Espiritismo. Odores de rosas ou flores. Então, de acordo com a experiência da Maísa, ela diz o seguinte: quando você que é médium está num trabalho mediúnico, por exemplo, ou mesmo na tua casa, e você começa a perceber
um cheiro suave de rosas ou flores, é característico de espíritos muito elevados, que podem ser de várias linhas espiritualistas. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Odor, cheiro de incenso. Não tem nenhum incenso aceso, nada, mas você sente um cheiro de incenso. Segundo a experiência mediúnica da Maísa, esse odor é proveniente de espíritos mentores, em geral, ligados a doutrinas de matriz africanas ou hindus. Cheiro de tabaco queimado. Quando não tem ninguém fumando nada e você sente um odor de tabaco queimado, ou tabaco queimando. Como charuto ou cachimbo, em geral, está relacionado a espíritos mentores ligados à Umbanda, como pretos velhos e caboclos. Odor de éter, cheiro de éter, característico da presença de espíritos médicos e enfermeiros espirituais, equipes de cura do astral. Cheiro de ervas, de mato ou terra molhada. Geralmente, quando o médium percebe esse tipo de cheiro, é porque você tem espíritos protetores, guias, xamãs de várias linhas do xamanismo, sejam xamãs norte-americanos ou xamãs indígenas brasileiros. Tá? Isso é muito comum também. Quando o médium percebe o cheiro de água do mar, são espíritos, ou de maresia, espíritos ligados a essa força da natureza. Tá? E tem o oposto também. Por exemplo, cheiro de carniça ou carne queimada. É proveniente de espíritos desencarnados ainda muito ligados, energética ou psicologicamente, ao corpo físico em putrefação, lá no cemitério. Fossa, esgoto, fezes ou enxofre. É uma energia escura, proveniente de espíritos ou processos relacionados à magia pesada. Então, olha, tem muitos outros odores que a Maísa coloca aqui na matéria. Vale a pena depois vocês procurarem a revista Cristã do Espiritismo, edição 145, nas bancas, ou no nosso site, caso você não encontre nas bancas mais, tá? Para você estudar mais sobre esse assunto. Mediunidade tátil é uma outra característica que a Maísa coloca na matéria. É você sentir realmente, de forma tátil, a presença de espíritos. Veja bem, um espírito ele poderia se apresentar falando, olá, estou aqui e tal, blá blá blá. Sim, mas às vezes o médium ele não está na sintonia desejada, necessária, para que haja esse intercâmbio. Então, às vezes, é muito mais fácil os espíritos criarem no ambiente um odor de ervas, e fazer com que todos os médiuns lá, aqueles que estão em condições e em sintonia, fazer com que eles percebam esse cheiro e identifiquem que no ambiente já estão presentes os guias da Umbanda, por exemplo, ou da natureza, né, do que às vezes tentar fazer um contato que aquele médium ainda não está preparado, não está em sintonia, não se preparou devidamente para aquele trabalho. Então, é uma forma de comunicação, é uma forma que os espíritos têm para identificar que eles estão no ambiente. Tá? Agora, vai de cada momento. Eu, quando estava com o nosso grupo, muitas vezes, quando 1 hora antes de começar os nossos trabalhos, a nossa reunião, eu já começava a preparar o ambiente. Eu já parava de trabalhar e me dedicava então aos trabalhos espirituais. Né? Organizava o ambiente, começava a fazer um ritual de preparação, de imantação, para fortalecer o ambiente energeticamente, porque cada trabalho nosso, nós fazíamos um campo de energia magnética, um campo magnético e um campo de energia mesmo, para impedir o acesso de espíritos que não fossem autorizados. A gente criava um campo energético mesmo lá no nosso ambiente. Então tudo isso exige um preparo. E muitas vezes eu parava do trabalho, ia me concentrar, e aí eu já percebia a presença de alguns espíritos lá ao meu redor, já preparadinhos para a gente começar o trabalho. Tá? Às vezes eu estou dando uma palestra e eu percebo os espíritos amigos ao meu redor, me passando algumas informações e eu vou reproduzindo. Mas você sentir um odor é uma forma de perceber esses espíritos. E tem a mediunidade tátil, como eu estava falando. Por exemplo, o médium ele pode sentir agulhadas, que seriam descargas energéticas promovidas por espíritos mentores para facilitar o transe ou a liberação de energias. Então,
quando nós estamos próximo do transe mediúnico, principalmente do transe nos moldes da Umbanda, é muito comum a gente sentir no nosso campo eletromagnético, bioeletromagnético, certas repercussões energéticas. Então eu percebo nitidamente que os espíritos já estão começando a mexer nos meus chakras, me preparando para o transe de incorporação. E você sente mesmo, às vezes como agulhadas, às vezes como pequenos choques, tá? Por exemplo, sensação de inchaço de partes do corpo, ou no corpo todo. Essa sensação é provocada por espíritos mentores para soltar os corpos sutis, né? O duplo etérico, ou o campo bioeletromagnético, como eu chamo, e o perispírito, para facilitar o transe. Cócegas leves ou formigamento. Isso você costuma sentir quando você está deitado na cama, fazendo um exercício para sair do corpo, de projeção astral. É comum você começar a sentir cócegas leves ou formigamento. Isso daí é uma movimentação energética automática, às vezes promovida por mentores para facilitar o transe ou doação de energia. Espasmos leves são descargas energéticas decorrentes da liberação do ectoplasma. Tá? Então, são alguns sinais táteis, vamos dizer assim, de manifestação dos espíritos, de aproximação. E também pode ocorrer você perceber certos espíritos desequilibrados próximo a você. E aí você pode ter, por exemplo, calafrios. Né? Segundo a Maísa, isso pode ser sinal da aproximação de uma entidade perturbada, em sofrimento ou mal intencionada. Tá? Uma pressão externa na nuca, no peito, na testa, no alto da cabeça ou na região do estômago. Pode ser ataque de espírito desencarnado, perturbado ou mal intencionado. Tá? Pode ser. Cada caso é um caso. Tá? Pode ser simplesmente uma repercussão energética tua, anímica. Pode ser um mal físico, ok? Como pode ser também uma influência espiritual. Cada caso é um caso. A Maísa, ela fala de outras questões também aqui. Ela fala da mediunidade de empatia, que é a capacidade de captar aspectos emocionais, físicos, mentais de pessoas, espíritos e ambientes. Sim. Por exemplo, eu falei de calafrio, eu também já senti muito isso, essas cócegas, tudo isso eu também já senti. A mediunidade de empatia também é muito comum. Dependendo do espírito que está se aproximando de mim, eu percebo, eu começo a entrar em sintonia com ele e eu sei qual é o espírito. Por quê? Porque o meu mundo mental, a minha mente, ela começa a mudar. Então, quando é um espírito que se apresenta como Preto Velho, como Pai Joaquim, ele se aproxima de mim, e aí eu já começo a mudar minhas características mentais. E aí eu percebo, começo a entrar na sintonia, eu percebo que ele está próximo, e aí eu estabeleço um diálogo com ele. Ok? Quando é, por exemplo, um espírito que me auxilia num outro campo, numa área de estudo, na área da psicologia, psiquiatria, um doutor desencarnado que muitas vezes me acompanha, quando eu percebo ele próximo de mim, é um outro tipo de característica mental, emocional, psicológica que me envolve. Tá? Eu me sinto envolvido por isso. Então é algo muito interessante também. Bom, eu vou interromper agora. Tem muito mais coisa que a matéria fala. A matéria fala de incorporação no astral. Fora do corpo você pode incorporar espíritos também. Eu vou falar sobre isso, um pouquinho disso no próximo programa. Eu quero iniciar essa série de cura e autocura, mas eu percebi que antes dessa série nós estamos fazendo uma série de percepções mediúnicas e desassédio, desobsessão. Então, no próximo programa eu vou continuar falando sobre esse tema, percepções mediúnicas, vou falar de formas pensamentos, eu vou falar de mediunidade entre vivos, tá bom? A gente vai continuar sobre esse tema. E aí a gente faz o nosso exercício de harmonização e desobsessão. Hoje, em vez de fazer o exercício, eu quero tentar atender pelo menos um ouvinte. Ou para você tirar uma dúvida de tudo que eu falei aqui agora, ou para você dar um testemunho do que essas práticas que nós estamos fazendo têm te ajudado. Então, liga para cá agora, eu quero ouvir vocês. Vamos lá, não vamos demorar, senão vai acabar o programa. O telefone é 3016-1764 e 3016-1764.
65. É a linha do ouvinte aqui da Rádio Mundial. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Lúcia. Oi, Lúcia. Diga lá, Lúcia, qual é a tua dúvida ou o teu comentário? Então, eu já ouvi seu programa umas 2 vezes, né? Devido ao horário de trabalho, não foi possível acompanhar. Mas essa semana, eu tive... Como eu leio, já frequentei lugares, mas nunca trabalhei em casas espíritas, certo? Certo. Então, eu tive uma situação que eu estava deitada, foi dia 26 agora. E veio um espírito, ele se identificou, né, como com o nome, né, e me disse que estava me poupando de uma magia, certo, que não ia me deixar dormir. E antes de dormir, eu tinha feito a lei, eu gosto muito do livro do Salmo, várias vezes, o Salmo 91 e o 23. Aí o sono foi embora, foi onde aconteceu isso. Aí ele me citou até nomes. Aí eu queria saber se isso é possível, né? Foi muito real? Ou é um espírito querendo me enganar? Certo. Então, ele me disse, ó, tal pessoa fez uma magia de morte pra você. E eu tô aqui pra te proteger. E citou o nome de uma outra pessoa. E esse espírito, eu fiz uma pesquisa na internet, ele tá ligado à morte. Entendeu? Certo. E aí, mas assim, eu fiquei bem, eu não dormi a noite toda, no outro dia acordei... Qual que é o nome? Levantei, né, e continuei minhas atividades, fiquei ótima o dia todo. Qual que é o nome desse espírito, você pode falar? Posso. Qual que é? Exu Caveira. Tá, eu imaginei que fosse. Ok, acompanha pelo rádio então. Tá bom. Bom, Tá, muito obrigada. eu que agradeço a tua pergunta. Exu Caveira, na verdade, são vários espíritos que atendem por esse nome. É um nome simbólico que representa uma equipe de trabalho espiritual. Assim como você tem espíritos que trabalham em nome de Dr. Bezerra de Menezes, na cura, você tem espíritos que trabalham na linha de Pena Branca, na linha de Pai Joaquim da Angola. A linha de Exu Caveira é uma linha de trabalho. Eles fazem um trabalho importantíssimo. Não dá para falar tudo que eles fazem, nem eu conheço tudo que eles fazem, mas eles trabalham, por exemplo, auxiliando espíritos, pessoas que acabaram de morrer e tem muita energia ainda no corpo, eles preservam esse corpo para que essa energia não seja roubada por espíritos que querem sugar isso daí e utilizar isso com propósitos desequilibrados. Esses espíritos estão muito ligados ao cemitério, fazendo realmente um trabalho de amparo e de policiamento. Exu é um guardião, ok? Ele é um cumpridor da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Não tem nada a ver com demônio, espírito do mal, tá? Isso não é Exu. Exu é um agente do karma, da lei de ação e reação. Exu Caveira trabalha com a transformação. Ele trabalha com essas energias vitais que mantêm o nosso corpo vivo. E quando você morre, há um processo de desligamento energético do nosso corpo físico com o espírito. Muitos espíritos ligados a Exu Caveira auxiliam esse processo de desligamento. Tem muita coisa que esses espíritos fazem, inclusive o desmanche de magia negra. Magia negra não é apenas você ir lá e fazer um trabalho de voodoo com bonequinhos. Nem todo voodoo é magia negra também, isso é um preconceito, mas enfim. Magia negra não é só você ir lá e fazer um despacho. Quando você fica desejando o mal de alguém na tua cabeça e sentindo que você quer prejudicar essa pessoa, isso é magia negra, ok? Então, necessariamente, quando você é vítima de magia negra, não quer dizer que alguém foi lá e fez um despacho para você necessariamente, tá? E despacho, magia negra, não tem nada a ver com Umbanda, pelo amor de Deus, tá? Umbanda é uma religião, assim como o Candomblé. Então, o que acontece? Magia negra é você querer fazer o mal, desejar o mal a alguém. Veja bem, é muito difícil mentores espirituais falar em nome de pessoas que querem te prejudicar. Eles são discretos nesse sentido. Eles podem te alertar que existe magia negra e que vão te ajudar. Mas eles não costumam citar nomes. Para quê? Para que você não fique com raiva da pessoa. Porque aí você vai gerar mais ódio e discórdia. Então, quando você disse que esse espírito citou nomes, eu estranhei um pouco. Você falou, será que é um espírito mentor ou será que é um mistificador, está fingindo que quer me enganar? Quando ele citou nome, eu fiquei com um pé atrás, ok? Só que é o seguinte, como você disse que ele é um Exu tem um jeito muito próprio de trabalhar. Ele não tem frescura, e se ele tiver que dar nomes aos bois, ele vai dar nomes aos bois, tá? Então, quando você disse que é Exu, então talvez realmente seja um Exu,
Tá? O Exu ele tem um jeito muito diferente de trabalhar. Ele não tem frescura, ele não tem mimimi. É pau, pau, pedra, pedra, vamos trabalhar, é isso que está acontecendo, pronto, vamos resolver. Então assim, você que tem que perceber como que você está se sentindo. Quando esse espírito se aproxima, olha bem nos olhos dele. Tenta mirar bem nos olhos dele e sentir esse espírito, além das aparências. Se você fizer isso, tentar realmente prestar atenção nele, se ele quiser te enganar, você vai perceber na hora. Porque a aparência dele vai mudar. Vai mudar. E você vai ver a aparência dele real, e não a que ele está plasmando. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei isso no plano espiritual. Com espíritos criando aparências belíssimas. E aí, os guias espirituais me diziam, olha bem. E quando eu olhava bem, aquela aparência desmanchava. E eu passava a ver quem era aquele ser na real. Tá? Então, essa é uma técnica que eu aprendi com meus guias espirituais e que eu te recomendo. Olhe bem nos olhos e tente sentir a energia dele. E veja como que você fica. Você disse que ficou muito bem no dia seguinte, não foi? Então, isso é um sinal de que as coisas estão limpas para você. Tá? Estão limpas. Continue desejando o bem a todos. Ai, fulano, ciclano, fez magia negra para mim? Faz aquele trabalho de harmonização que eu ensinei. Comece a irradiar energia de luz, de paz, de amor. Senão você entra em guerra, ok? E sinta a energia desse guardião. Você vai sentir no teu coração se realmente ele é um Exu ou se ele é um espírito querendo se passar por Exu, tá bom? Gente, anote o nosso site, porque lá tem muitos programas gravados. Se você perdeu, entre na internet e visite o nosso site. Anote aí, www.rcespiritismo.com.br. E lá tem uma livraria virtual que você pode comprar nossas revistas, livros, meus CDs de harmonização e muita coisa, tá bom? E tem o nosso canal no YouTube. Procure lá no YouTube, canal Vivência Espiritualista. Procure nossa revista Cristã de Espiritismo nas bancas de todo o Brasil, edição 145, para você aprender mais sobre o tema que eu estou falando. E no próximo programa a gente continua com esses estudos, tá bom? Até os espíritos falarem para mim, agora entra com a série de cura e autocura de novo. Mas eu ia entrar, mas eles pediram para eu começar isso antes, eu estou seguindo a orientação deles. Fiquem na paz e até o nosso próximo programa. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção.